Graças a Deus. Olá, meus amigos. Que a paz esteja com todos. Eu quero aqui deixar para você a palavra santa, a palavra bendita, a palavra poderosa do nosso Deus, tá? Se você já é inscrito nesse canal, peço aí o seu joinha, o seu gostei, tá bom? Se você ainda não se inscreva, tá bom? E compartilhe para que vamos fazer cumprir o que está escrito em Marcos 16:15, tá bom? Mas hoje eu quero deixar uma palavra, o título dessa mensagem é exatamente esse, né? Deus se alegra com o fiel, tá? Lembrando que a Igreja de Cristo, que é o estudo que eu estava dando, não acabei ainda, tá? Não finalizei ele ainda. Estou esperando a inspiração do Espírito Santo, se assim ele me dá mais temas a respeito, né, para continuar essa série, assim eu estarei continuando, tá bom? Mas enquanto isso não acontece, eu vou seguindo a direção do Espírito Santo. E aqui ele me deu essa palavra. Eu até preguei numa reunião, um culto que eu fiz, né, que eu dirigi, e eu trouxe essa mensagem, falando que Deus, ele se alegra com o fiel. Eu vou falar aqui do Jó, né, de um servo de Deus que muito conhecido, e às vezes, por alguns pregadores, um pouco interpretado errado por alguns pregadores, né? Por exemplo, eu já vi pregador falando que o Jó, o diabo entrou na vida dele porque ele teve medo, né? Eu já vi pregador falando que o Jó, tudo o que aconteceu com ele é porque ele murmurou. Eu já vi pregador falando que o Jó, ele tinha brecha, né? E às vezes o próprio pregador, meus amigos pregadores, às vezes acabam se comportando igual os amigos de Jó, né? Ficam tentando colocar coisas aonde não tem, né? Porque foi o que os amigos de Jó fizeram. Os amigos de Jó começaram a falar coisa daquilo que não tinha, não existia. Eles começaram a apontar Jó, falando que Jó tinha pecado, falando que Jó estava naquela situação porque ele estava no erro, né? E às vezes tem pregador que está fazendo a mesma coisa, mas se a gente olhar para a Bíblia Sagrada, não é nada disso. O Jó, ele não passou o que ele passou porque ele tinha brecha, porque ele teve medo. Aí vai ter aqueles que vão citar aquela parte que o Jó falou, né? O que eu mais receava me aconteceu. Mas por que o Jó disse isso? Preste atenção, meu amigo e minha amiga. O Jó, ele disse isso por quê? Porque ele não estava entendendo o que estava acontecendo com ele. Antigamente, as pessoas, elas não tinham muito entendimento do que era demônio. Antigamente as pessoas, elas não tinham aquele entendimento daquilo que era Deus e daquilo que era o diabo. Então eles achavam que tudo que vinha sobre a vida deles era Deus que estava fazendo. Então o Jó, ele achou que aquilo que ele estava... O Jó foi aquele, meu amigo e minha amiga, que ele ficou tentando achar um porquê que tudo aquilo estava vindo sobre ele. Porque de repente o Jó estava tudo bem, né? A vida de Jó estava indo em perfeito, estava indo de vento em popa, né? E de repente as coisas começam a virar, de repente as coisas começam a dar errada, uma notícia atrás da outra, né? Então o Jó, ele começou a querer entender o porquê que estava acontecendo aquilo. Tanto que se você for estudar o livro de Jó,
você vai ver que no final o Jó ele fala, eu falei de coisas que eu não sabia, né? Ou seja, ele falava de coisas que ele não entendia, melhor dizendo, né? Vamos corrigir. Ele falou que ele falava de coisas que ele não entendia. Então o Jó ele estava tentando achar um porquê que aquilo tudo aconteceu com ele. E os seus amigos, em vez de apoiá-lo, começou a falar para ele, a acusar, né? A apontar o dedo para ele, né? Ou seja, e às vezes tem pregador que fala que o Jó também murmurou. Não, o Jó não murmurou. O Jó ele apenas desabafou, né? Por ele não entender o porquê daquilo que ele estava enfrentando, ele começou a sentir saudade do tempo bom. Ele começou a querer questionar o porquê que estava acontecendo isso. Se ele era uma pessoa tão boa, um homem de Deus, aí ele começou a sentir saudade. Assim somos nós. Por exemplo, quando a gente sente saudade de algo, né? Que nem, por exemplo, a gente está enfrentando um momento de calor muito grande, mas, por exemplo, a pessoa fala assim, nossa, que saudade do tempo de frio, que saudade daquele tempo fresco, quem dera eu voltar àquele tempo. Mas o Jó não estava murmurando, ele estava apenas desabafando, ele estava apenas lamentando a sua dor. Então o Jó não murmurou, meu amigo e minha amiga. Então o pregador ele tem que se atentar para esses detalhes, para ler o contexto e ver a história, né? Para às vezes não querer colocar coisas aonde não tem. O Jó, as coisas aconteceu com ele por permissão de Deus. E se a gente for ver lá em Jó capítulo 1, versículo 8, a gente vai entender isso. Que o próprio Deus diante de Satanás, Jó capítulo 1, versículo 8, o próprio Deus diante de Satanás falou, está lá, ó, Jó capítulo 1, versículo 8, o próprio Deus diante do diabo falou isso. O que Deus falou para Satanás? Está lá, Jó 1, 8, você tem observado o meu servo Jó? Ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, temente e que se desvia do mal. Então, meu amigo e minha amiga, nós estamos vendo o próprio Deus elogiando Jó para o diabo. Nós estamos vendo o próprio Deus colocando, né, a vida de Jó num patamar alto. Nós estamos vendo o próprio Deus diante do diabo elogiando, falando no português claro, não, a palavra certa é essa mesmo, elogiando Jó, indicando, falando de Jó, testificando sobre Jó, não indicando, mas testificando sobre Jó. Meu amigo e minha amiga, entenda uma coisa, será que eu e você, a gente vai falar de alguém que a gente não conhece? Será que eu e você, a gente vai falar de alguém que a gente sabe que aquela pessoa vai pisar na bola? Que aquela pessoa não é tudo que aquilo que a gente vê? Será que a gente vai falar de alguém que vai nos contrariar? Será que a gente vai falar de alguém que vai nos decepcionar? Claro que a gente não faz isso. Por quê? Porque se a pessoa decepcionar, se a pessoa a qual a gente está elogiando, se a pessoa a qual a gente está testificando dela, ela pisar na bola, elas decepcionar, eu pergunto para você, a cara de quem que vai ficar no chão? É a nossa. Por exemplo, é que nem quando a gente indica alguém para um determinado emprego. A gente fala assim, ó, contrata fulano de tal, o fulano de tal é uma boa pessoa, né? O fulano de tal é bom, eu conheço o serviço do fulano de tal.
eu conheço a pessoa do fulano de tal, você pode contratar ele, você pode confiar nele. Ou seja, a gente vai falar de alguém que a gente conhece, de alguém que a gente sabe o caráter, a índole, e sabe que aquela pessoa não vai nos decepcionar, né? Então foi o que aconteceu aqui. Se o próprio Deus falou de Jó para o diabo, se Deus ele sabia que o Jó ia murmurar, se Deus ele sabia que o Jó ele ia dar ouvidos ao medo, que o Jó tinha brecha, vamos resumir, você acha mesmo que Deus teria falado de Jó para o diabo? Porque se o Jó tivesse brecha, se o Jó tivesse no erro, eu pergunto para você, meu amigo e minha amiga, quem que iria ficar envergonhado? Seria o próprio Deus. Então Deus sabia de quem que ele estava falando. O Jó ele não murmurou. O Jó ele tinha com ele o receio, sim, mas ele não deixou o medo dominar, tá? Então o Jó ele passou por tudo aquilo que ele passou por permissão do próprio Deus. Não foi porque ele tinha brecha, porque se ele tivesse brecha, se ele tivesse murmurado, tivesse brecha, ou tivesse sido dominado pelo medo, o próprio diabo, que conhecia a vida de Jó também, iria falar para Deus o quê? Ó Senhor, o teu servo Jó tem medo, o teu servo Jó, ele murmura. Se o Senhor permitir alguma coisa acontecer, o teu servo Jó, ele é murmurador, ele vai murmurar. É claro que o diabo não conhece o futuro de ninguém, mas Deus conhece. Se Deus soubesse que Jó ia murmurar, jamais Deus teria falado bem de Jó para o diabo. Jamais Deus teria permitido Jó sofrer aquilo que sofreu. Jamais Deus iria permitir o diabo tocar na vida de Jó. Então, o Jó passou por tudo aquilo por permissão de Deus, porque o Jó ele alegrava o coração de Deus. É o título da nossa mensagem. O fiel alegra o coração de Deus, ou Deus se alegra com o fiel. Ou seja, Deus, quando ele testificou de Jó para o diabo, obviamente Deus não falou isso com tristeza. Ô diabo, você está vendo o meu servo Jó lá? Não, Deus não falou com tristeza. Você não fala bem de alguém com tristeza. Você não elogia alguém com tristeza. Não tem como. Então o próprio Deus diante de Satanás elogiou Jó. E obviamente Deus falou isso de que maneira? Alegre. Você está vendo lá, diabo, o meu servo Jó? É um homem temente, é um homem que afasta do mal, é um homem íntegro. Então como é que Jó murmurou? Como é que Jó ele deixou o medo entrar então? Se o Jó era um homem que se desviava do mal, se o Jó era um homem que era íntegro, o próprio Deus conhecia isso, o Deus que conhece o passado, o presente e o futuro. Então, meu amigo e minha amiga, resumindo essa nossa mensagem, trazendo para nós hoje, se você for como Jó, for uma pessoa íntegra, uma pessoa direita, uma pessoa que obedece à palavra de Deus, você pode ter certeza que as coisas vão acontecer na tua vida, que aquilo que você espera você vai alcançar. Você vai ter carta branca com quem? Com Deus. Você vai ter carta branca com o próprio Deus. Tá certo? Então, guarde essa palavra no coração. Seja fiel a Deus, obedeça a Deus, seja como Jó foi, porque o fiel alegra o coração de Deus. Tá bom? Ou Deus se alegra com o fiel, né? Que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor teu Deus faça resplandecer a luz sobre ti, que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia de ti, levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Até uma próxima oportunidade, tá bom? Se Deus, Ele me permitir.